Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração. Uma santa quinta-feira, dia eucarístico, né? Tá lembrado? É o dia de buscarmos Jesus na Eucaristia de forma muito especial, na adoração, especialmente. Claro, também na Eucaristia. Mas hoje a gente faz aquela memória, aquela lembrança da Quinta-feira Santa, né? Toda quinta-feira nos lembra a Quinta-feira Santa, que nos lembra o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia. E hoje a igreja faz memória de São Maximiliano Kolbe, grande santo, querido santo do nosso tempo, né? Nesse tempo em que voltamos a ouvir falar em guerras tão terríveis, em guerras geradas também pelos preconceitos contra grupos, contra raças, contra etnias. Lembramos-nos da Segunda Guerra Mundial, de tudo que foi feito pelo nazismo contra vários grupos, né? Vários grupos, os judeus, os ciganos, os homossexuais, grupos de várias nações, né? Poloneses, e ali estava então Maximiliano Kolbe, um frade conventual franciscano que polonês tinha fundado uma grande organização missionária pelos meios de comunicação até hoje existente, Milícia da Imaculada. Foi preso, levado ao campo de concentração de Auschwitz, e ali cada prisioneiro que tentava fugir ou que fugia, um prisioneiro era morto, era levado para a câmara de gás. Naquele momento, um prisioneiro fugiu e eles escolheram, e os soldados escolheram, um pai de família que gritava desesperado. E Maximiliano foi no lugar dele, se ofereceu livremente, deu a sua vida por amor a um irmão desconhecido, por um irmão desconhecido. E lá foi Frei Maximiliano Kolbe para o campo de concentração, no campo de concentração para a câmara de gás. E o carcereiro relatou que naquela câmara de gás todos confessaram. Maximiliano foi o último a morrer, depois de atender a todos em confissão. Frei Maximiliano foi o Papa São João Paulo II, também polonês, que canonizou São Maximiliano Kolbe, um grande modelo de santidade, de Marte dos nossos tempos, na Segunda Grande Guerra Mundial. Então rezamos hoje pela intercessão de São Maximiliano muito fortemente para que as guerras cessem. Estamos vivendo a guerra na Ucrânia, estamos vivendo o massacre em Gaza, estamos vivendo experiências terríveis, não é? Como a da invasão do Hamas a Israel, na África, guerras também no continente africano, em muitos lugares. Enfim, a sociedade, o nosso tempo, é um tempo que precisa reencontrar a paz. Reencontrar a paz. Que São Maximiliano Kolbe interceda por nós. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, venha sobre as pessoas, sobre você, meu irmão, você e minha irmã. Ontem encontrei uma querida de Governador Mangabeira e disse toda semana, todo dia escuto o Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que fazem parte dessa família, dessa grande tenda, sobre essa grande tenda. Hoje também encontrei alguém que dizia: a tenda está sempre alargada. Sim, é a tenda do Espírito Santo. É a tenda do Espírito Santo, sempre alargada, chegando em cada vez mais lugares, mais pessoas, mais realidades. Eu espero, confio em Deus, mais corações. Mas isso só é possível por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso eu clamo: vinde, Espírito Santo. Vinde sobre mim para que eu proclame e ajude a refletir, a pensar e a rezar. Vinde, Espírito Santo, sobre esta pessoa que agora, meu irmão, minha irmã, que agora faz parte desse momento de oração, dessa ciranda de amor, de fé, de esperança,
desta ciranda tão bonita de misericórdia, em torno da palavra, palavra que é fogueira, que é chama que aquece, palavra que transforma o coração, que modifica a vida. Vinde, Espírito Santo, é o que nós te pedimos. Nós precisamos de ti. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 18, do versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, é inevitável, minha irmã, que ao lermos, proclamarmos, escutarmos este Evangelho, não nos lembremos que na oração que todos os dias rezamos, até mais de uma vez, nós dizemos: Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos lembramos desse trecho da oração do Pai Nosso, porque é sobre ele, de certa forma, que Jesus fala no Evangelho de hoje. Quando Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar, Jesus responde, sobretudo com uma parábola, para dizer que nós devemos perdoar não 7. Lembre-se, 7 é sempre o número da perfeição. Então, quando Pedro pergunta 7, ele já está no nível altíssimo de elevação espiritual, de consciência das coisas de Deus. É o número da perfeição. Mas Jesus diz: não, 70 vezes a perfeição, 70 vezes todas as vezes. Essa deve ser a nossa luta, esse deve ser o nosso empenho. Perdoar sempre, perdoar muito e ter o coração liberto, porque o perdão
não liberta apenas o coração de quem é perdoado, mas liberta também o coração de quem perdoa. Peçamos então hoje, meu irmão, minha irmã, este dom, esta graça, o dom de perdoar, a graça de perdoar. Segundo relatos, nos momentos finais da vida de São Maximiliano Kolbe, ele recitava, ele falava o que Jesus falava na cruz. Jesus, o primeiro mártir, sem dúvida, o primeiro que dá a sua vida, modelo de todo martírio. E Jesus gritava: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. São Maximiliano também repetia isso: perdoa-lhes. Que nós tenhamos essa grandeza de coração para perdoar e pedir perdão. Que Deus nos dê essa grandeza do coração para sermos livres por amor e livres no amor. Que assim seja, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.